O Reino Esquecido de Meroe. As Pirâmides Negras da África. Você sabia que existe um lugar na África onde há mais pirâmides do que no Egito inteiro? Um local onde reis negros construíram monumentos que rivalizam com os faraós, mas que o mundo deliberadamente esqueceu. Hoje, enquanto milhões de turistas visitam Gizé, apenas algumas centenas conhecem o verdadeiro berço das pirâmides africanas. O Império Esquecido. Meri, o reino que dominou o Nilo por mais de 1000 anos e cujos reis chegaram a conquistar o próprio Egito. Se você está descobrindo essas histórias incríveis comigo, deixa aquele like para mostrar que a verdadeira história da África merece ser contada. E se ainda não é inscrito, aperta o sininho, porque você não vai querer perder as próximas revelações que tenho preparado. Mas por que essas pirâmides foram apagadas da história oficial? Por que ninguém fala sobre os faraós negros que governaram 2 impérios simultaneamente? A resposta vai te chocar. As origens de Ku. Para entender Meroe, precisamos voltar 3.500 anos no tempo, quando o Egito não era a única potência do Vale do Nilo. Ao sul do Egito, na região que hoje conhecemos como Sudão, floresceu uma das civilizações mais sofisticadas da antiguidade, o Reino de Ku. Enquanto o mundo ainda engatinhava na Idade do Bronze, os núbios já dominavam a metalurgia do ferro, controlavam rotas comerciais do ouro e desenvolviam sua própria escrita. Os egípcios chamavam essa terra de Tetê, a Terra do Arco, em referência aos habilidosos arqueiros núbios. Mas havia respeito e medo nesse nome. Rivais à altura. Poder militar. Os núbios não eram vassalos, eram rivais à altura. Conquista egípcia. Por volta de 1500 a.C., durante o Novo Império, os faraós egípcios conseguiram conquistar a Núbia. Intercâmbio cultural. Mas aqui está o primeiro grande segredo que não te contaram na escola. Os núbios não foram civilizados pelos egípcios. Eles absorveram a cultura egípcia, a aperfeiçoaram e depois devolveram com juros. A transformação núbia. Durante 500 anos de ocupação egípcia, algo extraordinário aconteceu. Os núbios aprenderam hieróglifos, arquitetura monumental, práticas religiosas, mas mantiveram suas tradições, sua identidade, sua força militar. Quando o Egito entrou em decadência, por volta de 800 a.C., os reis de Ku viram sua oportunidade, liderados por Casta e depois por seu filho P. Eles não apenas recuperaram sua independência, eles marcharam para o norte e conquistaram o próprio Egito. Por quase 100 anos, os faraós negros da 25ª dinastia governaram desde Napata no Sudão, até o delta do Nilo. O estrategista genial. P não era apenas um rei, era um estrategista genial que fez algo que nem Alexandre, o Grande, conseguiu unificar toda a extensão do Nilo sob um único comando. A Estela Vitória, descoberta no Templo de Amon em Jebel Barkal, conta em detalhes como o pai conquistou o Egito. Mas não foi apenas força bruta. Se apresentou como verdadeiro defensor da religião egípcia, mais egípcio que os próprios egípcios. Imagine um reino que se estendia por mais de 2.000 quilômetros do Mediterrâneo até o coração da África, maior que o Império Romano em sua época. Taharka. O auge de Ku. O rei bíblico. Mas foi com Tarka que o reino de Cush atingiu seu auge. Mencionado na Bíblia como o rei da Etiópia que enfrentou os assírios, Taharka não foi apenas um guerreiro, foi um construtor visionário. O grande construtor. Sob seu reinado, Tebas foi restaurada. Novos templos surgiram em Karnak. E, pela primeira vez na história, pirâmides voltaram a ser construídas no Egito após 800 anos de abandono. Estilo único. Mas não eram pirâmides egípcias tradicionais, eram pirâmides núbias, mais íngres, com ângulos de 70º em vez dos 52º egípcios, com capelas funerárias anexas, com decorações que misturavam hieróglifos egípcios e símbolos coxitas. O fim de uma era. Mas todo império tem seu fim. Os assírios, com suas armas de ferro e cavalaria começaram a pressionar. Em 664 a.C., após décadas de guerra, os reis cuxitas foram forçados a abandonar o Egito e retornar ao Sudão. Aqui poderia ter terminado a história. Um reino derrotado, expulso, esquecido. Mas os núbios tinham outros planos. Se não podiam mais governar o Egito, criariam um Egito ainda maior em sua própria terra. O nascimento de Meroe. E foi assim que nasceu Meri,
a cidade que se tornaria o coração de um império que duraria mais 1000 anos e construiria mais pirâmides que todos os faraós egípcios juntos. Por volta de 300 a.D. Cristo, algo revolucionário aconteceu. Os reis cuxitas abandonaram Napata, sua capital tradicional no norte, e mudaram-se para o sul, para uma cidade chamada Meri. Mas por que essa mudança? A localização de Meroe não era coincidência. Ela ficava na confluência de importantes rotas comerciais, tinha acesso ao Nilo Azul e estava situada em uma região rica em minério de ferro. O centro industrial da África Antiga. Metalurgia avançada. Meroe se tornou o primeiro centro industrial da África. Arqueólogos encontraram evidências de fornos para fundir ferro, oficinas de cerâmica, teares para produção têxtil. Manchester africana. Era uma Manchester antiga no coração da África. Sociedade progressista. A sociedade meroítica era surpreendentemente moderna. Mulheres podiam governar as famosas Candaces, rainhas guerreiras que enfrentaram até mesmo os romanos. A religião misturava deuses egípcios com divindades locais como Apedemak, o deus leão. A revolução linguística. Mas talvez a maior inovação tenha sido linguística. Os meroítas desenvolveram sua própria escrita, o meroítico cursivo, abandonaram os hieróglifos egípcios e criaram um sistema alfabético único que até hoje não foi completamente decifrado. Imagine os segredos que essas inscrições guardam. Poesias, leis, histórias de amor, registros comerciais, toda uma civilização falando por si mesma, sem intermediários. A fonte do poder meroítico. Ouro. O que tornava Meroe tão poderosa? Ouro. Muito ouro. A região controlava algumas das minas mais ricas da antiguidade. O historiador grego Heródoto não exagerava quando falava das riquezas núbias. Comércio. Mas não era apenas mineração. Meroe um hub comercial que conectava a África subsaariana ao mundo mediterrâneo. Recursos. Marfim do Sul, ouro das minas, ferro das fornalhas, escravos dos raids militares. Tudo passava por Meri. Pirâmides. E com essa riqueza vieram as pirâmides, muitas pirâmides, centenas delas. As necrópolis de Meroe. Meroe possui 3 necrópolis principais: norte, sul-leste, cada uma com dezenas de pirâmides construídas ao longo de diferentes períodos. A necrópole norte sozinha tem 41 pirâmides, mas essas não eram apenas tumbas, eram declarações políticas. Cada pirâmide dizia: somos os verdadeiros herdeiros dos faraós. Somos a continuação legítima da civilização egípcia e somos africanos. As pirâmides meroíticas tinham características únicas: capelas funerárias decoradas, relevos que misturavam arte egípcia e núbia e uma característica que vai te surpreender: as poderosas Candaces. Muitas foram construídas por rainhas. As Candes tinham suas próprias pirâmides, tão grandiosas quanto as dos reis. Enquanto no resto do mundo antigo as mulheres eram propriedade dos homens, em Meroe elas governavam impérios. As Candes, título que significa rainha-mãe, eram mais que rainhas consortes. Eram chefes de estado, comandantes militares, sumos sacerdotisas. Amanirenas. A rainha que derrotou Roma. A invasão romana. A rainha Amanirenas é talvez a mais famosa. Quando os romanos tentaram conquistar a Núbia em 25 a.C., foi ela quem liderou a resistência. E não apenas resistiu, contra-atacou. A Batalha de Aswan. A história é épica. Quando o imperador Augusto enviou tropas para conquistar a Núbia, Amanirenas organizou um exército e marchou contra as forças romanas. A humilhação de Augusto. Na Batalha de Aswan, ela não apenas derrotou os romanos, humilhou-os. Os núbios capturaram uma estátua de bronze do imperador Augusto e a enterraram sobraos de um palácio em Meroe para que todos pisassem na cabeça do divino César. Essa cabeça descoberta por arqueólogos está hoje no Museu Britânico. O Tratado de Paz. Augusto, que havia conquistado meio mundo, foi forçado a negociar um tratado de paz com uma rainha africana. Amanirenas conseguiu manter a independência de Meroe e ainda garantiu isenção de tributos. Roma, pela primeira vez, foi obrigada a respeitar um reino africano como igual. Amanitori. A grande construtora. Amanitori, que governou no século depois de Cristo, foi uma grande construtora. Sob seu reinado, templos foram restaurados,
novas pirâmides erguidas e Meroe atingiu seu esplendor arquitetônico. Amanitaxa, a domadora de leões. Amanicata Chan deixou sua marca em Nagan, onde construiu um dos templos mais belos da Núbia, dedicado ao deus leão, Apedemak. As paredes mostram a rainha domando leões, simbolizando seu poder sobre as forças da natureza. O declínio de um império. Mudanças climáticas. Mas mesmo os impérios mais gloriosos têm fim. Por volta do século de Ponto de Cristo, Meroe começou a enfrentar pressões que testariam sua resistência milenar. O clima mudou. O Saara se expandiu. O Nilo teve cheias irregulares. Crise econômica. As rotas comerciais se deslocaram. As minas de ouro se esgotaram. A economia que sustentava o império começou a ruir. Invasões. Do leste vieram os nômades blemes, tribos guerreiras que atacavam as caravanas comerciais. Do sul, outros povos migravam em busca de terras mais férteis. Meroe se viu cercada por todos os lados, controlando o comércio do Mar Vermelho. O fim de Meroe. Aun se tornou rival direto de Meri. Em 350 d.C., o rei Ezana de Aksum, recém-convertido ao cristianismo, lançou uma campanha militar contra Meri. A capital foi saqueada, os templos destruídos, a família real massacrada ou exilada. Assim terminou. Após mais de 1000 anos, o reino de Meri, a última grande civilização faraônica, o último bastião da tradição pirâmide africana. Meroe foi abandonada. As areias do deserto cobriram seus palácios, suas oficinas, suas casas. As pirâmides permaneceram como sentinelas silenciosas de uma grandeza esquecida. Por mais de 1500 anos, o mundo ignorou Meroe. As pirâmides foram saqueadas, os tesouros dispersos, a história apagada dos livros. A redescoberta. Até que no século XIX, exploradores europeus redescobriram as ruínas. Em 1821, o francês Frédéric Caille foi o primeiro europeu a documentar as pirâmides de Meroe. Suas descrições causaram sensação na Europa. Pirâmides no meio do deserto africano. Impossível. Seguiram-se décadas de escavações. Infelizmente, muitas foram verdadeiros saques disfarçados. O italiano Giuseppe Ferlini tinha dinamitar pirâmides inteiras em busca de tesouros. Hoje, arqueólogos sudaneses, alemães, franceses e americanos trabalham para preservar e estudar Meri. Cada escavação revela novos segredos. Oficinas de ferro, templos subterrâneos, inscrições em meroítico. Meroe influenciou toda a África Oriental. Técnicas de metalurgia, sistemas de irrigação, tradições arquitetônicas. Elementos meroíticos podem ser encontrados desde o Sudão até o Zimbábue. O legado de Meroe. A história reescrita. Mas talvez o maior legado de Meroe seja uma lição. A história oficial é escrita pelos vencedores. Durante séculos, a contribuição africana para a civilização mundial foi minimizada, ocultada, negada. Meroe prova que a África não foi civilizada por outros. A África é o berço da civilização. A verdade revelada. Há mais pirâmides no Sudão do que no Egito. Há uma história africana que foi deliberadamente apagada dos livros de escola. Há reis e rainhas negros que governaram impérios maiores que Roma. As pirâmides de Meroe não são apenas monumentos de pedra, são símbolos de resistência, de grandeza, de uma África que sempre foi muito mais do que o mundo quis reconhecer. Se essa história te impactou tanto quanto me impacta toda vez que eu conto, deixa aquele like maroto aí embaixo. E se você quer mais histórias incríveis da África que ninguém te contou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no nosso canal, a verdadeira história da África não fica escondida nos porões dos museus. Ela ganha voz, ela ganha vida, ela ganha o respeito que sempre mereceu. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos descobrir juntos mais segredos que mudaram a história da humanidade.